Cristo. É isso que nós lemos no verso 15. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Essa espada se refere simbolicamente à justiça de Deus revelada pela verdade da sua palavra. A palavra de Deus é descrita no testemunho bíblico como uma espada afiada. Ela é eficaz para cumprir o seu propósito, assim como lemos no capítulo 20, verso 12. Se você puder abrir aí, vale a pena dar uma atenção sobre como será esse julgamento. A cena que nós temos aqui, especialmente o verso 11 até o verso 15, é a cena de um tribunal. Está presente o Pai, o Filho, e são postos, verso 12, diante dele aqueles que devem ser julgados. O verso 12 diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, algo que nós já vimos aí no verso 18 do capítulo 19, se referindo a esses que se tornaram adoradores da besta e da sua imagem. Então João diz que viu os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme, olha só o parâmetro, conforme o que se achava escrito nos livros. Cristo haverá de julgar pela reta justiça, pela verdade. Ali serão acusados pela palavra, e nenhuma obra de caridade humana ou esforço religioso desprovido da fé terá qualquer persuasão para livrá-los. Eu não faço mal para ninguém, eu tenho um bom comportamento, eu administro bem meu casamento e minha família, não deixo faltar nada, eu não roubo, eu não minto, eu não faço mal para ninguém. Nenhuma dessas obras de caridade poderá justificar o homem na presença de Cristo, a menos que ele tenha as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, conforme lemos em Apocalipse capítulo 7. A menos que ele tenha fé na pessoa de Jesus Cristo e não em si mesmo, e na sua moralidade, e no seu aceitável comportamento social. A menos que ele tenha fé em Cristo. Então ali serão acusados pela palavra, e nenhuma obra de caridade humana ou esforço religioso desprovido da fé terá qualquer persuasão para livrá-los. Sem qualquer misericórdia serão julgados por aquele que é descrito no verso 11 do capítulo 19, fiel e verdadeiro, e serão humilhados, como já descrito na sessão anterior, verso 18, quando as aves, do ponto de vista espiritual, simbólico, haverão de pousar sobre as suas carnes, os seus corpos estendidos sobre a terra, porque perderam a batalha quando Cristo apareceu, quando Cristo foi manifesto, quando Cristo foi revelado. Eles perderam a batalha e ficaram expostos como cadáveres sobre a terra, sendo devorados por aves enviadas pelo comando daquele anjo que já lemos aqui. Para concluir, o tempo no qual nos encontramos revela múltiplas manifestações da graça de Deus, porque, como diz o testemunho do capítulo 5 de Mateus, verso 45, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Os ímpios são orgulhosos, eles acham que estão prosperando nos seus caminhos por causa da sua inteligência, da sua capacidade de tramar e de se esquivar da justiça, e não se dão conta de que estão vivendo um tempo onde Deus está alongando a sua paciência, em que Deus está estendendo sobre toda a humanidade, independente se é uma humanidade crente ou não crente, independente se são pessoas assíduas da igreja ou não. A misericórdia de Deus, a paciência de Deus estão sendo alongadas sobre toda a humanidade. É isso que nós chamamos na teologia de graça comum. É Deus exercendo graça indistintamente sobre toda a humanidade. Aliás, o mais perverso, o mais vil dos seres humanos, respira
bebe água, tem um lugar para dormir, encontra alimento. E isso ele encontra por causa da provisão dessa graça de Deus, que se estende sobre todos. Sendo assim, a redenção final dos justos se aproxima, enquanto a ira de Deus contra os ímpios está reservada. O tempo no qual estamos vivendo é um tempo que nos chama a atenção para as grandes verdades das Escrituras. Não é tempo de distração, não é tempo de nós invertermos valores, é tempo de nos arrependermos e de recorrermos a Deus. Porque embora os dias são e estão se tornando cada vez maus, nós não podemos jamais nos esquecer que o dia se aproxima. O dia se aproxima. A palavra dá testemunho de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra eternamente, não seja banido da presença de Deus, não sirva de alimento para aves, para demônios, mas para que tenha vida eterna na presença de Deus. Foi para este fim que Jesus veio ao mundo, foi para este fim que Jesus foi humilhado, foi para este fim que Jesus foi levado até a cruz, e naquela cruz Ele entregou a sua vida, para que crendo nele, confiando nele, não em nós, não na nossa moralidade, para que crendo nele, tenhamos vida no seu nome. Todos os alcançados por essa graça são incomensuravelmente abençoados nesta vida e na eternidade. Esta é a garantia que o Filho de Deus dá a todo aquele que nele crê. Por outro lado, a mesma palavra afirma claramente que aqueles que rejeitam a misericórdia de Deus experimentarão o seu julgamento sem misericórdia. Seria prejudicial à nossa fé descansarmos na graça geral de Deus que eu já descrevi aqui, essa que é dispensada sobre todos, e ignorarmos o testemunho de que Jesus Cristo veio primeiramente para justificar pecadores arrependidos e dar-lhes a garantia da vida eterna. A graça geral de Deus não deve nos distrair, não podemos lidar com essa graça, nos esquecendo que somos imerecedores dela, e de que Deus é bom, e que na sua bondade, no seu amor, Ele nos oferece não apenas a provisão para as necessidades nessa vida, mas especialmente a provisão para a vida eterna. Nós não podemos ignorar a graça de Deus, nem mesmo ignorarmos o severo julgamento que está reservado aos que rejeitam, menosprezam ou subestimam essas advertências que estão sendo comunicadas aqui, as advertências do Evangelho quanto ao final dos tempos, se mantendo impenitentes em seu estado e obras pecaminosas. Você que está me ouvindo neste momento pela internet, ouça a voz do Espírito de Deus e se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo e o confesse como o Salvador da sua alma. Aceite a mensagem do Evangelho e não se esqueça do amor que Deus revelou em Cristo Jesus por sua vida, para que você não pereça, mas tenha a vida eterna. A era por vir, embora continue a ser uma revelação da graça de Deus, dará evidências conclusivas de que Deus traz todas as obras más a julgamento e que aqueles que rejeitam a sua graça devem experimentar a sua ira. Vamos orar? Depois teremos momento para perguntas. Senhor, nós te pedimos neste momento que na tua misericórdia o Senhor alcance todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor convença todos aqueles que estão com seus corações imbuídos em densas trevas do pecado, por isso não estão conseguindo enxergar o que está por vir. Pedimos que a luz da tua palavra brilhe nos seus corações e eles sejam guiados pelo teu Espírito para fora das trevas, do engano, da mentira, da promiscuidade e da idolatria, olhando atentamente para o Senhor Jesus Cristo, o teu único Filho, e que o Senhor assim, ó Deus, lhes converta o coração
e lhes dê gratuitamente da vida eterna. Que eles conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e possam lhe render graças para todo sempre. Quanto aos demais te pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça a fé do Teu povo, da Tua igreja, de cada um daqueles que são seguidores do Teu Filho. Nesses dias que são maus, desanimadores, somos, ó Deus, perseguidos pelo pecado que habita em nós, e nós sofremos, ó Deus, com a consciência de que temos pecado contra o Senhor, e arrependidos dos nossos pecados, te pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Nós não queremos andar segundo o orgulho do nosso coração, ignorando, menosprezando, rejeitando, tentando resistir à mensagem da Tua palavra. Queremos nos humilhar na Tua presença neste momento e te pedir que o Senhor nos fortaleça os pés para continuarmos perseverando neste mundo, até que seja dia perfeito e estejamos plenamente na Tua presença, para desfrutarmos dela para todo sempre. Nós queremos estar na Tua presença. Que o Senhor, pelo sangue do Teu Filho, nos perdoe os pecados e nos guarde segundo a obra do Teu Espírito, até a vinda do Teu Filho. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, aqueles que têm alguma pergunta pertinente ao texto que nós analisamos, só se manifestar.